Fala galera do oitavo ano do Colégio Equipe Cataguases, beleza? Vamos começar aí, oitavo ano, né? História, caderno 4, capítulo 2, gente. As matérias, os conteúdos de história estão muito grandes, tá? A gente precisa ter muita atenção e todo cuidado para trabalhar com os conteúdos. Colégio Equipe, né? Cataguases. Na aula de Leopoldino eu falei Colégio Equipe Cataguases, né? Eu troquei. Agora aqui quase que eu falei Colégio Equipe Leopoldino, mas é o de Cataguases. As imagens são da editora Ético, ok? Site, né? Utilizado aí, a rede, né? Editora. Economia e sociedade no segundo reinado, tá bem? Vamos fazer uma introdução aí, que esse capítulo é muito grande. Esse capítulo é grande. Vamos falar da agricultura no segundo reinado e o surto industrial principalmente. Imigração, trabalho livre, cidadania no império a gente vai falar depois. Ó, editora Ético, sejaético.com.br, foi de onde eu retirei as imagens da aula que estou apresentando para vocês. Né? Nós, professores, somos cadastrados e temos o direito de trabalhar com as imagens da editora Ético. Muito bem, agricultura no segundo reinado. As principais características da economia brasileira do século XIX eram três: a grande propriedade de terra, o trabalho cativo ou trabalho escravo e a produção voltada para a exportação. Na imagem você tem trabalhadores escravizados realizando a colheita do café, gravura de 1878. O café, a produção do café, né, vai ser a mola mestra da economia brasileira de todo o segundo reinado. O trabalho escravo vai perdurar até 1888, ok? Beleza? Quando a gente vai, de fato, colocar um fim aí na escravidão no Brasil. Agora, de 1840 até 1870, o café brasileiro foi produzido no Vale Paraíba do Sul, né, que engloba Rio de Janeiro e aqui a zona da Mata de Minas, ok? Beleza? Né, no Vale do Rio Paraíba do Sul, que é a nossa bacia hidrográfica. Após o esgotamento das terras do Vale Paraíba do Sul, de 1870 até 1930, olha só, o café passou a ser produzido para o interior paulista. Aí que nós vamos ver, tá? No Vale Paraíba do Sul, nós temos os barões do café brasileiro, que adotavam a mão de obra escrava. Ok? Em São Paulo, nós vamos ter a burguesia cafeeira paulista, que vai adotar a mão de obra imigrante. Parece que nós já começamos a falar sobre isso em aulas anteriores. Ok? Então, muita atenção. Então, nós temos o seguinte, né? A questão do café. Nós temos aqui a região do Rio de Janeiro, Vale ao Rio Paraíba do Sul, ok? No Vale Paraíba do Sul, inicialmente, né? Que nós vamos ter a área onde foi desenvolvido o café, inicialmente, com esgotamento das terras do Vale Paraíba do Sul, pega um pouco da zona da Mata Mineira, a produção do café vai se direcionar para o interior de São Paulo, para a província de São Paulo, ok? Beleza? Né? E aqui nós vamos ter duas diferenças muito grandes, que eu já disse lá atrás para você, né, no slide anterior. Enquanto aqui na província do Rio de Janeiro eu tenho a adoção da mão de obra escrava, na província de São Paulo eu tenho a adoção da mão de obra assalariada imigrante. Tá legal? São pontos diferentes. E aqui o solo aqui é mais produtivo do que no Rio de Janeiro. Tá? Na província do Rio de Janeiro tem um latossolo vermelho e amarelo, que é antigo, desgastado, passou por uma série de processos de intemperismos, né, e que colaborou para que houvesse uma grande produção de café num certo momento da história do Brasil do século XIX. Porém, aqui eu tenho a famosa terra roxa, né, um solo de origem basáltica, rico em minerais e rico em matéria orgânica, que é altamente produtivo. Tá? E o diferente da produção café de São Paulo para o Vale Paraíba do Sul, do Rio de Janeiro, é que aqui houve desenvolvimento de vários municípios. Porque nós vamos ter uma ferrovia que vai ligar o interior de São Paulo ao Porto de Santos, e ao longo da ferrovia que foi construída para escoar a produção do interior paulista para o Porto de Santos, desenvolveram várias cidades. O interior de São Paulo hoje é uma região muito mais desenvolvida que a zona da Mata Mineira. Né? É uma consequência histórica. Vamos tocar para frente. Aí eu tenho também, a gente fala muito de café, porém também você tem, né, a produção de algodão no Nordeste brasileiro, no Nordeste imperial brasileiro, principalmente em Maranhão. Né? Na imagem você tem a plantação, transporte de algodão, né, no começo do século XIX. Tá legal, né? Durante a Guerra da Secessão, em 1865, teve um surto da produção de algodão no Brasil. Porque quem exportava algodão para o Brasil, para a Europa, que o Brasil não conseguia concorrer aos Estados Unidos.
Tá? Mas e aí, né, com a Guerra da Secessão, a guerra dentro dos Estados Unidos, entre os Estados do Norte e os Estados do Sul, o Brasil supriu a produção algodoeira dos Estados Unidos na Europa. Após a Guerra da Secessão, o Brasil não conseguiu mais concorrer com os Estados Unidos. Aí a produção algodoeira do Brasil entra num certo declínio. Aí eu tenho a presença dos imigrantes europeus, né, no interior paulista, né, que são os escravos brancos, a gente vai falar depois, né, são os colonos italianos realizando a colheita dos grãos em um cafezal em São Paulo, diferente das imagens anteriores, em que eu tenho a mão de obra cativa, né, a mão de obra escrava no Vale do Paraíba do Sul, onde você tem os barões do café do Brasil. Em São Paulo você tem a burguesia cafeeira paulista. E aí, né, tem aquela questão, né, que eu comentei para vocês, da questão do surto industrial. Ah, não, aqui é outra coisa. O surto industrial, nós vamos pensar o seguinte. Eu disse logo no começo da aula, logo no começo, que a economia brasileira estava voltada para o café. O que impulsionava a economia brasileira era o café. Vou repetir a frase célebre de uma professora de História do Brasil que eu tive na minha faculdade. O café era a mola mestra da economia brasileira. Ok? Então, alguns setores tentavam acompanhar o ritmo das mudanças ditadas pelos países industrializados e inseriu o Brasil na era da chamada modernização capitalista, caracterizada pela urbanização e desenvolvimento industrial. Houve alguém que pensou em desenvolver indústrias no Brasil. Então você tem a construção de ferrovias, pontes locomotivas, principalmente, né, você tem aqui o distrito de Paranapiacaba, em São Paulo, né, as ferrovias que foram construídas aí para ligar o interior de São Paulo para o Porto de Santos, né, isso gerou assim, uma ideia de uma infraestrutura para a produção industrial, para o escoamento dos produtos industrializados. Ok? Né? Você tem uma motivação aí para que alguém pensasse em desenvolver a indústria brasileira. Tá? Sendo que o olhar do império, o olhar da elite política brasileira, ministros, senadores, deputados, estava voltado para a produção cafeeira. Eles, a indústria era coisa de segundo plano, né? Não interessava. Já vou começar a conversa desse jeito com vocês. E aí você vai ter esse grande empreendedor brasileiro. Tem até um filme sobre, né, o Barão de Mauá, que é o Irineu Evangelista de Souza, tá? Que procurou diminuir a dependência da economia brasileira em relação à agricultura. Olha só, ele vai querer contradizer uma coisa que eu disse para vocês. A economia brasileira é totalmente dependente da produção cafeira. Ele pensou o seguinte, olha, nós vamos ter uma economia industrial também. Mas acontece que ele não vai conseguir apoio do governo, né, para o desenvolvimento das indústrias nacionais, porque o governo estava voltado para a produção cafeeira, ok? Que mandava no Brasil os latifundiários, que ocupavam os cargos de ministros, né, tanto do Partido Liberal quanto do Partido Conservador. Ministros, senadores, deputados eram todos grandes fazendeiros, grandes proprietários de terras. Né? Eles não queriam, né, que a produção do café, que a produção agrícola ficasse em segundo plano. Não, a política brasileira econômica tem que estar do nosso lado, não do lado da indústria. Não contou com apoio do governo, apoio de bancos, apoio de latifundiários, não contou com apoio de ninguém. Tá? A história desse período consagrou o Barão de Mauá como um importante industrial, banqueiro e empreendedor. Né? Apesar, né, de toda a falta de apoio, ele ainda assim se empenhou para o desenvolvimento industrial do Brasil. Foi responsável por experiências marcantes no setor econômico, como a criação da Companhia Ponta da Areia em Niterói, a Companhia de Gás para Iluminação Pública no Rio de Janeiro, a construção da estrada de ferro ligando a capital do reino a Petrópolis, do Rio de Janeiro a Petrópolis, a fundação de estabelecimentos bancários, o Banco Mauá, MacGregor e Companhia, né, com sócios britânicos. Mas, de certa forma, né, o termo surto é muito interessante, que surto é algo passageiro, né, acontece uma hora e passa. Né? Quando alguém surtou, ficou nervoso, só naquele momento passou, depois voltou ao normal. Mauá teve os negócios seriamente afetados por uma crise bancária, né, da qual não conseguiu mais se reerguer, indo à falência anos mais tarde, em 1875. As fábricas criadas no Brasil não se constituíram bases suficientemente sólidas para sustentar e promover a expansão da industrialização no país. E a tradição agroexportadora, que limitava o acúmulo de capitais no país e emprego da mão de obra escrava,
inibir a constituição de um grupo de trabalhadores que pudesse atender as necessidades da indústria. Quer dizer, a economia brasileira, né, estava voltada para a produção cafeira e não para a indústria. Né? Faltou apoio do governo, faltou apoio de bancos e tal. Houve uma crise financeira dos empreendimentos, um mau negócio e que, né, o Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, não conseguiu manter os seus negócios de pé. Você tem uma reprodução aqui, né, do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro do Rio de Janeiro, que é um instituto criado por Dom Pedro II no século XIX. Tá bem? Né? Vamos nessa parte aí da indústria, né? Agora, trabalho e cidadania, a gente vai fechar depois na próxima aula. Tá legal? Grande abraço. Ah, não, gente, tem mais pedacinho aí, não tem grande abraço não, né? Nesse contexto, a indústria teve um lento desenvolvimento. Ó, tinha acabado lá, mas tem aqui. A indústria teve um lento desenvolvimento, dedicando-se principalmente à produção de bens de consumo menos sofisticados, cuja procura aumentou à medida que o país passou a receber mais imigrantes. Tá, você vai ter um processo de industrialização no Brasil, né, que ela vai começar a acontecer não no século XIX, mas sim no comecinho do século XX. Comecinho do século XX, né, porque os produtores de café conseguiram acumular certa quantidade de capital e depois eles vão investir esse capital na indústria. E São Paulo vai ter toda a estrutura para o desenvolvimento industrial no início do século XX. Né? As redes de transporte ferroviária, a mão de obra dos imigrantes europeus e o mercado consumidor formado naquela área, e fora energia também. Tá? Mas no momento aí, com o Barão de Mauá, nada deu certo. Beleza?